Durante o depoimento do general Augusto Heleno, ex-ministro do Gabinete de Segurança Institucional, a CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o senador Eduardo Girão chamou a atenção para o contraste entre a postura dos parlamentares da oposição e os parlamentares lulistas. Ele disse: "É muito claro aqui que a oposição quer buscar toda a verdade. Tanto é que um dos requerimentos para trazer o general Heleno aqui foi meu. Outro foi do senador Isalci. Agora, a recíproca não é verdadeira. Quando a gente quer trazer o comandante da Força Nacional, quando a gente quer trazer o pessoal que estava nos hotéis em Brasília, nesse período desses ataques. A base do governo Lula não quer de jeito nenhum trazer. Por quê? O que tem a esconder?" O senador lembrou que a Força Nacional foi utilizada na segurança dos prédios públicos quando o general era ministro no governo Bolsonaro e questionou por que o governo Lula não protegeu o patrimônio, não usando todos os recursos possíveis. Deixou quebrar. Isso aqui está muito claro para todo brasileiro que está acompanhando essa CPMI ainda. Girão rebateu as narrativas de um suposto golpe, afirmando: "Ficam falando de tentativa de golpe, vamos parar com essa lenga-lenga. Foi golpe, e o golpe veio do governo Lula. O golpe veio antes das eleições, quando ele fez uma carta para os cristãos dizendo que era contra, que a vida plena deveria ser respeitada em todas as suas fases, dizendo que era contra para os jovens. O governo, desde o primeiro momento, só faz incentivar isso em resoluções." Quando ele disse, aliás, do TSE nesse consórcio, não deixou-se falar, não deixou a oposição alertar ao Brasil que ele era a favor de... Está aí o resultado em resoluções do seu governo, e a gente vê um silêncio ensurdecedor. O senador acrescentou: "E esta comissão contribuiu para o golpe quando ela foi tomada de assalto, capturada pelo governo Lula, pelos parlamentares que estão blindando aqui nos requerimentos os que estão de plantão hoje no poder, no governo Lula, que não trazem o comandante da Força Nacional, que o Brasil todo quer entender por que ficou parado. Aliás, essas imagens é um golpe do ministro Dino não entregar as imagens para esta comissão. Entrega duas e diz que foi apagado. Como é que é? É uma contradição sem nenhum cabimento. Isso é golpe. Isso é desrespeito a esse parlamento quando não se traz aqui, presidente, o assessor direto do ministro Dino, que recebeu 33 alertas. É golpe. Tudo isso é o que nós estamos vendo aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, que só vê um lado, mas fecha os olhos para o outro por pura narrativa. Pura narrativa. Mas o brasileiro ainda tem rede social. Há mais de 10 anos, a Folha Política atua noticiando fatos, discursos, argumentos e denúncias que são obliteradas pela velha imprensa. Nosso veículo de imprensa dá voz às vozes conservadoras, ao anticomunismo, à defesa dos direitos fundamentais e da liberdade de expressão e de imprensa, além de trazer ao público os vídeos dos pronunciamentos de autoridades para que o público possa formar sua própria opinião sobre o que foi dito e não precise depender de relatos de terceiros. Quem controla a informação, controla em última instância a realidade. Grupos monopolísticos e cartéis que se associam com o intuito de barrar informações contrárias ou inconvenientes atuam em conluio com a finalidade de aniquilar qualquer mídia independente, eliminando o contraditório e a possibilidade de um debate público amplo, honesto, abrangendo todos os feixes e singularidades dos mais diversos espectros políticos, controlando as informações
informações, o cartel midiático brasileiro tenta excluir do debate e, em última instância, da vida pública os conservadores e os veículos que dão voz a essas pessoas. A renda da Folha Política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão confisca, de forma indiscriminada, todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar o jornal. Há mais de 26 meses, toda a nossa renda é retida sem qualquer justificativa jurídica. O atual corregedor, Benedito Gonçalves, terceiro relator do inquérito, impôs novas restrições ao canal a pedido da coligação de esquerda que disputou a eleição. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Presidente, seja muito bem-vindo, General Heleno, seu advogado milanês, a essa comissão. Em primeiro lugar, eu quero deixar muito claro para quem está nos assistindo, acompanhando, quem ainda tem alguma credibilidade nessa CPMI, a diferença de postura entre os parlamentares da oposição com os parlamentares da base do governo Lula. É muito claro aqui que a oposição quer buscar toda a verdade. Tanto é que um dos requerimentos para trazer o general Heleno aqui foi meu. Outro foi do senador Exalci. Agora, a recíproca não é verdadeira quando a gente quer trazer o comandante da Força Nacional. Quando a gente quer trazer o pessoal que estava nos hotéis em Brasília, nesse período desses ataques. A base do governo Lula não quer de jeito nenhum trazer. Por quê? O que é que tem a esconder? General, eu queria lhe fazer uma pergunta com relação a abril de 2019. Vamos voltar no tempo quando o senhor tinha acabado de assumir. Eu pergunto, o senhor utilizou a Força de Segurança Nacional na esplanada dos ministérios para garantir a segurança dos prédios federais. A solicitação foi feita devido à previsão de manifestações na área central de Brasília. Em resposta rápida, o ministro, na época, Sérgio Moro, hoje nosso colega senador, publicou a portaria número 441 em 16 de abril de 2019. Essa portaria autorizou o emprego da Força Nacional em caráter preventivo, tendo como objetivo salvaguardar os prédios federais. Em conformidade com o artigo 4º do decreto, a Força Nacional de Segurança Pública pode ser empregada por solicitação expressa de governador de Estado, do Distrito Federal ou de ministro de Estado. Ainda conforme o artigo 1º desse decreto número 5.289 de 2004, do mesmo dispositivo legal, compete ao ministro da Justiça determinar o emprego da Força Nacional. Diante disso, eu lhe pergunto, com base nesse decreto, general, o ministro-chefe do GSI tem competência para autorizar o emprego da Força Nacional para garantir o patrimônio público? Exatamente é o que disse o senhor, Vossa Excelência. Eu tenho que solicitar ao ministro da Justiça, se eu for o ministro do GSI, eu tenho que solicitar ao ministro da Justiça que ele autorize o emprego. Perfeito. E aí as ordens para a Força Nacional partem do Ministério da Justiça. Perfeito. Com base nesse mesmo decreto, o ministro da Justiça
tem competência, só me faça sim ou não, para autorizar o emprego da Força Nacional para proteger? Você acabou de dizer. Claro, sim. O senhor ou o ministro da Justiça tinha o dever de solicitar autorização do governo do Distrito Federal, do governador, para autorizar o emprego da Força Nacional de Segurança para proteger os prédios federais. Quero deixar claro isso. Não é necessário, nesse caso, o risco que correm os prédios federais, o próprio efetivo da Polícia Militar do Distrito Federal, que é uma excelente polícia, bem equipada, mas ela não tem efetivo para garantir a segurança dos prédios onde estão os ministérios. Perfeito. Então é conveniente que não se esgotem os meios da Polícia Militar do Distrito Federal. Isso que a gente tem. Isso vai fazer falta. É isso que a gente tem batido. Por que o governo Lula não protegeu o patrimônio, não usando todos os recursos possíveis? Deixou quebrar. Isso está muito claro para todo brasileiro que está acompanhando essa CPMI ainda. Ali pergunta, no dia 8 de janeiro de 2023, a Força Nacional deveria ter sido acionada para assegurar a proteção dos prédios públicos federais? Eu não tenho condições de falar sobre isso, porque eu sou testemunha, eu não sou... Eu não posso dizer Perfeito. Não tem como. De acordo com os meios de comunicação, o ministro da Justiça e Segurança Pública, Flávio Dino, estava acompanhando toda a movimentação da manifestação no seu gabinete, naquele 8 de janeiro de 2023. No entendimento do senhor, pela sua experiência, o ministro deveria ou não ter acionado a Força de Segurança Nacional para defender o prédio público do povo brasileiro, os prédios federais? Senador, Vossa Excelência, me desculpa, mas eu não posso dar opinião sobre uma ação que não dependia de mim. Ok. Eu vou pedir para passar um vídeo, a nossa secretaria sempre muito atenciosa, eu gostaria de pedir para passar um vídeo curto, por favor. Está escancarado. Brasil, como diz meu colega senador Marcos Rogério, vai vendo, Brasil. Está aí a escancarada omissão do governo federal, porque o diretor da Polícia Federal, Andrei Rodrigues, que inclusive tem um requerimento meu para vir essa comissão, era fundamental, soube antecipadamente dos riscos de violência aqui na esplanada do Ministério. Aliás, ele se reuniu, como disse no vídeo agora, na Secretaria de Segurança Pública do DF, apenas na véspera, ele já sabia desde o dia 5, mas se reuniu, olha só, na véspera da manifestação para comunicar suas preocupações diante das informações levantadas pela inteligência, senhor presidente. Ele é um colega, deputado, um delegado da Polícia Federal, por que não ligou para o senhor Anderson Torres? Por que não ligou quando soube, na sexta-feira? Por que foi às vésperas, quando estava já tudo sistematizado da invasão em Brasília? É estranho querer envolver apenas o governador Ibanez e o secretário Anderson Torres nisso. Por que ele não está? E por que ele determinou a prisão do Anderson Torres? Por que partiu dele? Foi para esconder a sua parcela de culpa, de omissão nisso? Essa comissão vai blindar os poderosos, continuar blindando. Aliás, eu quero, nesses minutos finais, dizer o seguinte: ficam falando de tentativa de golpe. Tentativa de golpe. Vamos parar com esse lenga-lenga. Foi golpe. Foi golpe. E o golpe veio do governo Lula. O golpe veio antes das eleições, quando ele fez uma carta para os cristãos, dizendo que era contra... Que a vida plena deveria ser respeitada em todas as suas fases, dizendo que ele era contra os jovens. O governo, desde o primeiro momento, só faz incentivar isso em resoluções. Quando ele disse que, aliás, o TSE, nesse consórcio, não deixou se falar, não deixou a oposição alertar ao Brasil que ele era a favor de... Está aí o resultado em resoluções do seu governo. E a gente vê um silêncio ensurdecedor. E essa comissão contribuiu para o golpe. Nicolas, deputado, quando ela foi tomada de assalto, capturada pelo governo Lula, pelos parlamentares, que estão blindando aqui nos requerimentos os que estão de plantão hoje no poder do governo Lula, que não trazem um comandante da Força Nacional, que o Brasil todo quer entender por que ficou parado. Aliás, essas imagens, é um golpe do ministro Dino não entregar as imagens para essa comissão.
entrega 2 e diz que foi apagado. Como é que é uma contradição, sem nenhum cabimento? Isso é golpe. Isso é desrespeito a esse parlamento. Quando não se traz aqui, presidente, o assessor direto do ministro Dino, que recebeu 33 alertas. É golpe. Tudo isso é o que nós estamos vendo aqui nessa comissão parlamentar de inquérito, que só vê um lado, mas fecha os olhos para o outro por pura narrativa. Pura narrativa, mas o brasileiro ainda tem rede social. E eu quero, para encerrar, dizer que os brasileiros estão orando por nós. Existe uma corrente grande de pessoas orando para que a verdade prevaleça, e ela vai prevalecer nessa comissão com a graça de Deus. Muito obrigado, senhor presidente. Muito obrigado.